arteterapeuta, facilitadora de vidas de mulheres mães atípicas. Sejam bem-vindos. Bom, boa noite, gente. Eu poderia falar com vocês de diversos locais, de diversas situações que eu vivo, né, em que eu sou formada, mas eu fui convidada pela Lisandra para falar sobre mulheres mães atípicas, né? Mas eu vou dizer para vocês, eu sou professora da rede, né? Sou professora, atuo em sala de aula aqui em Barra Mansa, 8º, 9º ano que eu dou aula. Atuo na Casa Azul, meus colegas estão aqui, conheci a Lídia na Casa Azul, tive o prazer de trabalhar com ela, aprendi muito, né, lá. Tenho aqui colegas também na Casa Azul, Jackson, Rosane, estão ali, né, representando. Quem mais aqui? Né? Todo mundo aqui. Mas também tem meu lugar de fala enquanto mãe atípica, né? Tenho um filho autista de 16 anos, nível 1 de suporte. Então eu estou aqui, hoje eu vou vestir a Vanessa, que é terapeuta de mulheres mães atípicas. Vou falar sobre parentalidade atípica, que é uma preocupação que eu tenho tido, porque nós, pais, quem aqui sabe pai, mãe de filhote aí? Então, a minha preocupação é muito grande, porque enquanto mãe, enquanto família atípica, eu percebo que nós, às vezes, não recebemos um olhar de cuidado. Né? A gente, quando recebe um laudo, dizendo assim, olha, e até o doutor Diogo falou, né? Então, são todas as terapias que a gente tem que procurar. E quando a gente recebe este laudo, parece que vem dizendo para você assim, olha, sua vida acabou. Agora, você precisa levar seu filho na terapia A, B, C, D, E, F, e por aí vai. Terapias 40 horas por semana. Quando essa família vai existir? Quando essa mulher, e aí eu falo enquanto mulher, porque sou terapeuta de mulheres, porque a gente percebe, é estatístico, né? Que a mulher fica sozinha. Muitos casos, não foi o meu caso, tá? Graças a Deus tem aqui meu esposo, está aqui comigo, me acompanhou nessa caminhada, a gente está junto sempre. Então, mas eu percebo que é uma realidade, né? Que as mães acabam ficando sozinhas. E a gente percebe que essa mãe está adoecida. Ela abre mão da vida dela por este filho. E que mãe não abre? Né? Que mãe não abre mão dos seus sonhos pelos seus filhos? Só que eu penso que não deveria ser assim. Porque eu adoeci. Porque nós, enquanto família, adoecemos. Porque nós recebemos um laudo e a única opção que a gente teve foi ser forte. E eu acho muito interessante que essa palavra me causa hoje asco. Porque quando te falam assim, você precisa ser forte, você precisa ser guerreira, você precisa lutar pelo seu filho. Não deveria ser. Existem leis, né? Antes de tudo, é uma pessoa que merece respeito, que merece ser respeitada. A dor que eu tinha mais forte, enquanto meu filho era menor, agora adolescente, né, já não vejo mais tanto. Mas a dor que nós sentíamos era a dor dos olhares que ela comentou. Né? Quantos olhares de julgamento nós tivemos? Quantos olhares, né, daquele... Quem é isso? Uma criança que não fala com ninguém, que mal educada. Que criança mal educada? Quem não recebeu esse olhar? Quem aqui não recebeu esse olhar? E agora eu te pergunto, quem é que chegou com um olhar para você e falou, mãe, pai, o que vocês estão precisando? Conversa comigo. O que vocês estão passando? Porque o nosso sentimento, a nossa emoção não é considerada. Só dizem pra gente, vocês precisam ser fortes. E vocês precisam ir em tal lugar e por aí vai. Agora, somos seres humanos, erramos. E a gente erra tentando acertar. Nós, pais, fazemos o melhor pelos nossos filhos. Tenho certeza disso. Tenho certeza. Se disser pra gente que a gente precisa cair
cair no buraco, a gente vai cair. Né? Vai cair. Só que hoje eu tenho comigo o seguinte, nós nos curamos, nós, enquanto família, conseguimos nos curar. Mas sabe de onde foi a nossa cura? Quando a gente começou a enxergar que a gente também precisa de cuidados. Então hoje a minha luta é, quem cuida precisa ser cuidado, merece ser cuidado. Porque se a gente essa pessoa que realmente precisa cuidar, né? Porque os nossos filhos necessitam do melhor de nós. Se a gente só oferece o que nós temos de melhor, se a gente tiver um caco, a gente só está oferecendo o pó para essa criança. Talvez a gente não tenha forças. E olha, não tem força de verdade. Essa família, ela para de sonhar, ela para de viver, ela só sabe viver em sala de espera. Sabe? É o único lugar, às vezes ela passa mais tempo na sala de espera do que até dentro de casa. O translado, né, leva mais tempo do que qualquer outra coisa. O dia dela passa assim. Ela vê o dia dela passando dessa forma. De ônibus em ônibus, de sala de espera a sala de espera. E essa pessoa, essa mulher, esse pai, ela tem sonhos, teve um dia, né? E que precisam ser realizados. Por que a gente precisa, quando recebe uma obra, morre sonho? Não deveria ser assim, né? Mas por enquanto é. E eu digo por enquanto porque eu tenho certeza que daqui a um tempo a gente vai conseguir mudar isso, né? Porque a gente precisa trazer esse olhar empático, esse olhar, essa escuta para as famílias. A gente precisa saber não só o que o filho dela está precisando, não é só a criança, a família, né? Existe uma família no espectro autista, existe uma família e que sofre por ver seu filho quando não tem a necessidade dele atendida, mas sofre também porque ninguém olha por ele. E eu volto a dizer, a gente precisa ter esse olhar para os pais, ter esse olhar para a família, porque às vezes a gente chega na escola e fala assim, mas fulano a gente já chamou 300 vezes, o pai e a mãe não aparecem aqui. Gente, ele não tem mais força para aparecer. Ele já não está aguentando mais, sabe? Ele já não tem mais o que fazer. Ele já está no limite dele. Eu ouvi ano passado na Casa Azul evolutivas, né? A gente estava lá orientando os pais, olha, então, quando vai entrar de férias, vocês vão dar continuidade à terapia, faça isso, faça aquilo. E eu ouvi de uma mãe e falei, tá, pegou as indicações, tá bom, mas eu não sei se eu tenho força para fazer tudo isso. E aí a gente faz o quê? Condena essa mãe? A mãe não quer mais fazer nada pelo filho, né? Porque parece isso. Não, a mãe já abriu mão, gente. É assim que a gente fala, né? A mãe abriu mão. Ela já não quer mais. Mas você quer saber se ela tem forças para fazer isso? Quem é que está olhando para essa família? A família que cuida precisa ser cuidada. A família que cuida, ela precisa ter esse olhar empático e às vezes a gente deixar de apontar dedos para ela, porque é muito difícil, gente. Eu estou dizendo de um lugar que eu vivi. Eu não estou dizendo de fora, estou dizendo de um lugar que eu vivi. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma família estruturada, que o meu filho está caminhando muito bem, a gente conversava aqui, né, Lídia? É um garoto funcional, sabe? A gente conseguiu. Henrique hoje, ele está no 2º ano do ensino médio, por muita luta, muito caminhar de escola em escola, que fizesse uma inclusão de verdade, que fizesse adaptação. Nós lutamos muito, nós caminhamos muito, né? Mas hoje ele tem os seus sonhos, ele consegue sonhar. Ele hoje, ele teve o hiperfoco, né, que foi trabalhado, deu função, nós conseguimos dar função ao hiperfoco dele para a alfabetização, porque ele não tinha interesse algum em aprender a ler. Ele falava, eu não gosto disso, negócio não estou aqui que vai mudar na minha vida, né, enquanto criança. Ele não tinha função. A partir do momento que a gente conseguiu, no processo terapêutico, que é a união da escola, da família, da terapeuta,
nós conseguimos dar função, mas aí eu digo para vocês, se eu não estivesse bem, vocês acham que eu ia conseguir ficar lá dando função para o desenho que ele fazia? Ah, o que você desenhou? Um castelo? Então vamos lá. Como se escreve castelo? Qual é a letrinha do castelo? Vocês acham, de verdade, eu ia ter condições se eu não estivesse bem? Se eu não estivesse emocionalmente, se eu não estivesse mentalmente bem? É impossível, gente, porque a demanda é gigante. Nós, mulheres, acumulamos funções e papéis, né? E a gente também tem uma parcela aí, que a gente pega e acha que tem que dar conta de tudo. A mulher guerreira, a mulher que ela precisa ser boa, e ela só é uma boa mulher, ela só é uma boa mãe, se ela dá conta de tudo. A que custo? Em que momento essa mulher existe? Em que momento ela é mulher? Em que momento ela é uma pessoa, né? Então, assim, eu não vou estender muito, tá? Mas eu queria deixar esse recado para vocês. Desse olhar mais empático para a família, desse olhar de entender que até vocês, mães que estão aqui, que vocês precisam compreender, que vocês precisam estar bem. Cuidem-se. Não deixe... Comece eu acho que às vezes eu falando assim, sempre parece ser difícil, sabe? Porque muita gente fala assim pra mim, mas como, Vanessa? Eu tenho que levar para a escola, eu tenho que levar para a terapia, eu tenho que levar para você. Quando é que eu vou cuidar de mim? Mas a partir do momento, e agora fica uma dica, tá? A partir do momento que você está empenhada a cuidar de você, que você percebe que você precisa ser o centro da sua vida, porque só estando bem você vai conseguir oferecer o seu melhor para o seu filho, e só quando você vive bem, o seu filho vai estar bem. Aqui eu vou citar Jung, que ele diz que a vida não vivida de seus pais se torna um fardo para os seus filhos. Então, o seu filho sente quando você está abrindo mão de tudo, está abrindo mão, está deixando de viver, e é para ele um peso, sim, porque às vezes a gente sem querer fala, eu deixei tudo para cuidar do meu filho, e ele está ouvindo, ele está percebendo, isso se torna um fardo para ele. Fica aqui então a minha dica, fica aqui o meu olhar de empatia para todos vocês. Eu sei o que vocês podem estar pensando, como eu vou fazer isso, mas eu tenho certeza que vocês vão encontrar. Se colocar no centro, olhar um pouquinho para vocês, o menor que seja, por menor que seja. Daqui a pouco vocês se acostumam com isso, sabe? Porque é difícil olhar para a gente, né? Mas começa aos pouquinhos. Começa como um banhozinho que eu falo para as minhas mães, as mães que eu atendo, um banho de presença, né, Lisandra? Uma água com presença. Peraí, eu vou tomar uma água agora. Essa água eu sou merecedora desse momento de tomar a minha água. Daqui a pouco você passa para eu sou merecedora de fazer um lanche só para mim. E aí, daqui a pouco você vai ficando muito bom especialista em cuidar de você, tá? Para que você possa cuidar cada vez melhor do seu filho, tá bom? Uma ótima noite.